E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tem pouco que a gente não se vê, né? Então, vamos dar continuidade aos assuntos que nós estávamos vendo e nós íamos iniciar o Present Continuous do inglês. Antes de a gente começar a falar sobre ele, a gente tem que primeiro compreender como é ele no português. Ele tem duas formas de ser dito no inglês. Nós temos o Present Continuous ou como Present Progressive. Ou seja, o que é o Present Continuous? É o presente que eu estou fazendo a ação naquele momento. Por exemplo, nesse exato momento eu estou ensinando. E do que eu preciso no Present Continuous? Primeiramente, do verbo estar e do verbo da ação com o gerúndio, que você já viu no português, que é o ando, endo, indo, ondo. Certo? Próximo slide, por favor. Então, o que é o presente continuous? Este tempo verbal deve ser usado para expressar uma situação que esteja em progresso, ou seja, uma ação que está acontecendo no momento da fala. Nesse exato momento, eu estou aqui transmitindo algo para vocês, ou seja, eu estou transmitindo. Olha aí, isso é um exemplo do presente continuous, tá certo? Ele é usado para falar sobre situações temporárias e ações contínuas. Como é isso? Vamos pegar o exemplo de que eu estou trabalhando agora. Eu estou trabalhando agora. Veja só. Essa é uma ação temporária. Tá certo? Que logo vai se findar. Mas, como pode ser uma ação contínua, a gente tem um outro exemplo. Vamos pegar um estudante. Vocês, no caso, quando vocês dizem assim, o que é que você está fazendo? Eu estou estudando. Mesmo que naquele momento você não esteja ali, sentado, com um livro aberto estudando, mas você está fazendo aquela ação. Ou seja, é uma ação que é contínua. Para ficar melhor entendido, um aluno do terceiro ano que está estudando para o Enem. Ele, nesse exato momento, pode estar descansando, mas essa ação contínua dele é que perdura, que teve um início e ele continua praticando essa ação. Ou seja, é o presente continuous. Uma ação que eu tenho início e perduro com ela, dando continuidade. Tá certo? Então é só lembrar. O presente continuous tem duas formas, dois modos. O temporário, daquela ação que eu estou fazendo naquele exato momento, porém vai se findar. E a ação que eu dou continuidade a ela. Tranquilo? Assim como ocorre em todos os tempos verbais em inglês, a atitude do orador é tão importante quanto o momento em que ocorre a ação ou o evento. Ou seja, eu tenho que especificar a ação, eu tenho que dar ênfase a ela, ao que eu estou fazendo, para eu poder determinar se é uma ação temporária ou contínua. Tranquilo? E quem utiliza o presente continuous está se referindo a algo incompleto. Por exemplo, eu estou estudando. A partir do momento que eu digo que eu estou estudando, eu ainda não terminei essa ação. Ou seja, ela é contínua. É aquela ação do exato momento que está ocorrendo. Tá bem? Próximo slide, por favor. Quais as diferenças entre o simple present e o present continuous? Essa é uma aula que a gente já viu, que foi sobre o Simple Present. O presente simples, como o nome já diz, se refere a situações cotidianas que se repetem e definem o sujeito ou uma situação. Nós usamos neles os auxiliares de ter, são o do ou does, e o verbo to be em suas formas am, is e are. Veja três exemplos. Então, temos aqui três exemplos. O I am student, eu sou um estudante. My mother cooks very well. Minha mãe cozinha muito bem. It rains a lot in March. Chove bastante em março. Ou seja, isso é um presente simples. Isso é um presente simples, tá certo? Que é aquela ação e pronto. Ela representa uma ação que está acontecendo naquele exato momento, assim como acontece com o presente na língua portuguesa. Tá certo? Próximo slide, por favor. Já o present continuous
Também é conhecido como o Present Progressive. Então, se vocês forem fazer uma pesquisa na internet, nos livros, não se assusta com isso, tá certo? Ah, eu não encontrei o Present Continuous, eu encontrei o Present Progressive. É a mesma coisa, só que tem nomenclaturas diferentes, mas é o mesmo assunto. Como já dissemos, você deve utilizar para ações que começaram no passado e ainda estão acontecendo no presente. Por exemplo, vocês começaram a estudar em fevereiro, porém, já estamos em junho e vocês continuam estudando. É destinado a ações que ainda não terminaram de acontecer. O famoso gerúndio no português. Olha aí, o gerúndio, para a gente só recapitular aqui. Ando, endo, indo, ondo. Tranquilo? Serve também para ações contínuas, situações temporárias pelas quais alguém está passando ou situações que acabaram de acontecer e continuarão acontecendo. Vamos ver agora 3 exemplos na prática de como usá-los em uma frase para entender melhor. I'm studying English this semester. Ou seja, eu estou estudando inglês esse semestre. Durante o semestre todo eu estou estudando, não naquele exato momento. Mas é uma ação que é contínua, que começou no começo do ano, que é o nosso primeiro semestre, lá em janeiro, e perdura até agora. My mother is cooking a nice dinner. I can smell it. Minha mãe está cozinhando um ótimo jantar. Posso sentir o cheiro. Ou seja, minha mãe começou a cozinhar algum tempo atrás, algumas horas, porém essa ação ainda está perdurando. E por isso foi usado o Present Continuous, tá certo? E a terceira, Let's get an umbrella. It's raining a lot. Vamos para um guarda-chuva. Está chovendo muito. Essa questão não é porque está caindo muita chuva, mas sim porque a chuva está sendo contínua. Ou seja, ela não está tendo um intervalo. Tá certo? Então, o Present Continuous é isso. É uma ação que eu posso usar temporariamente, porque para o que eu estou fazendo agora, por exemplo, eu estou ensinando, e para uma ação que começou lá no passado, porém ela perdura, pois eu ainda estou praticando, tá certo? Vamos ver o próximo, por favor. Funções do Present Continuous. A gente vai rever aqui algumas funções dele, que é ações que ocorrem no momento da fala. Por exemplo, agora eu estou trabalhando, I'm working. Ação presente que pode ou não estar ocorrendo no momento da fala. Mais uma vez aquela ação que começou no passado, porém ela perdura até agora e está acontecendo. Por exemplo, vocês estão estudando. Ou seja, começaram lá no mês de fevereiro, no ano letivo, e até agora, e vão até dezembro. Ou seja, é um período de ação, tá certo? Situação que está se alterando no momento, ao caso da chuva, a gente viu o exemplo da chuva, it's raining a lot, está chovendo bastante. Não que seja a quantidade de água, mas sim por ela ser repentina. Ações planejadas que ocorrerão no futuro próximo, ou seja, eu posso usar o Present Continuous para dizer algo que eu vou fazer próxima semana. Aí você deve estar se perguntando, como assim eu estou usando uma frase no presente para designar uma ação futura? Mas a gente faz isso no português. Por exemplo, semana que vem eu estou viajando para Recife. Viu? Eu usei uma frase no presente para designar uma ação futura, porém eu precisei de uma especificação de quando eu vou fazer isso. Tranquilo? E situações que se repetem constantemente, geralmente acompanhadas de always, forever, constantly, ou seja, sempre, para sempre e constantemente. Por exemplo, deixa eu ver uma frase aqui que a gente possa aplicar no nosso contexto. Vou usar o exemplo do Vitinho, né? Que está trabalhando na aula
Então, Vitinho is always getting trouble in the classroom. Ou seja, Vitinho sempre está arrumando confusão na aula, que é sempre o que ele costuma fazer, a bagunça junto, né, com o pessoal. Então, próximo slide, por favor. Nós temos algumas exceções para usar o present continuous. E alguns verbos que nós não costumamos usá-lo, que é o to feel, que é o sentir, to hear, ouvir, to see, ver, smell, sentir no sentido de cheirar, e to taste, que é no sentido de provar o sabor. Quando eu digo uma opinião, to assume, to believe, to consider, to suppose, to think. Estados mentais, to forget, to imagine, to know, to remember, to understand. Emoções, to like, to hope, to wish, to hate, to fear. Medidas, to contain, to hold, to measure. E outros, por exemplo, to be, to seem, to have, no sentido de possuir. Vai passar, eu vou mandar para vocês, já vai estar na coordenação da escola aqui, uma apostila e um exercício com essas questões aqui, vai estar mais detalhado, tá certo? Então não se preocupa. Lembrando também que esse material que eu estou aqui passando para vocês vai ser disponibilizado para vocês em forma de PDF, junto com outras apostilas, apostilas as quais terão exercícios desses assuntos, junto com algumas páginas do livro que devem ser feitas. A gente não vai esquecer o livro, tá certo? Então não se preocupa, essa videoaula aqui é só uma introdução, vai estar o assunto bem tranquilo lá na apostila. E lembrando, nós professores estamos à disposição de vocês. Qualquer dúvida é só mandar para a coordenação que será passado para nós, tá certo? Próximo slide, por favor. As regras do present continuous são as seguintes. Para entender melhor a necessidade de saber a estrutura do present continuous, é composta por um verbo principal e um verbo auxiliar. Verbo principal termina em e antes dele tem uma consoante, substitua por ing. Ou seja, a gente vai ter que usar o gerúndio no inglês junto com o verbo. Vê só. Aqui abaixo eu tenho o verbo to dance, tá certo? Então, eu vou substituir esse e no final da palavra por ing, dancing. Lembrando, a pronúncia desse G em inglês é mudo. Não vai ficar dancing, como eu ouço muita gente falar, sim dancing. Você vai ler só até o N. O G é mudo. O verbo terminou em E, troca esse E por ing, ou seja, tornando ele gerúndio dancing. Por exemplo, to make, making. Lembrando, se o verbo estiver aparecendo com ing, ele está na forma gerúndio dele. Tranquilo? Próximo slide, por favor. E aqui, ó, o verbo principal. Lembrando que o verbo principal é o verbo de nossa ação, tá certo? Se o verbo principal terminar com i e o e, substitua as vogais por y e acrescente ing. Por exemplo, o verbo die, morrer, eu troco o ie, por y e ing, tornando dying. O verbo lie, que termina com ie, que é o verbo mentir, troco por y e ing. Tá certo? Verbo monossilábico ou dissilábico segue o padrão CVC. O que é o CVC? Consoante, vogal, consoante. Duplique a última consoante antes de acrescentar o ing. Ou seja, travel. Ó, aqui no final da palavra travel, eu tenho consoante, vogal, consoante, não é isso? Então, eu vou dobrar esse L e acrescentar ing. Então, tornando assim, traveling. Tá certo? Run, ó, um verbo monossilábico, só tem uma sílaba. Ou seja, consoante, vogal, consoante, dobra a consoante final, que é o N, e acrescenta ing. Tranquilo? Próximo slide, por favor.
A forma afirmativa do present continuous. Utiliza-se o verbo to be no presente como auxiliar e o verbo principal. Mais uma vez, acho que você se lembra que lá nas primeiras aulas que tivemos eu disse a vocês, ó, é importante conhecer o verbo to be porque ele é a base do inglês praticamente para tudo. Então, na forma afirmativa eu vou ter o verbo to be de acordo com o sujeito que eu preciso, junto com o verbo de ação. Lembrando, ele vai ter que estar no gerúndio. Tranquilo? Aqui, ó, nós temos um exemplo. She is, é o verbo to be impregnado, studying English now. Ou seja, ela está estudando inglês agora. Naquele exato momento, ela está estudando inglês. Essa é a forma afirmativa, positiva. Na forma negativa, nós só vamos precisar acrescentar a partícula not, ok? E lembrando, verbo to be, mais a partícula not e o verbo de ação. Por exemplo, aqui no exemplo que nós temos, I am not writing, I am reading. Eu não estou escrevendo, estou lendo. Susan is not studying. Susan não está estudando. Professor, eu posso fazer a junção do verbo to be com a partícula not ao mesmo tempo? Pode, fica a seu critério. Se quiser escrever por extenso, tranquilo. Se quiser fazer a junção dos dois, tranquilo também. É a seu critério, beleza? Ó, só para ficar uma coisa mais fácil de captar o assunto, é só lembrar, o present continuous, eu vou usar a mesma regra do verbo to be. Aquela que a gente viu como afirmativa, negativa e interrogativa. Tranquilo? Próximo slide, por favor. Na forma interrogativa, aqui. Para fazer uma pergunta, basta colocar o verbo to be na frente do sujeito. Aqui, como nós vimos. Is Alice cooking? A Alice está cozinhando. Are your parents traveling? Os seus pais estão viajando. Ou seja, na forma interrogativa, primeiro o verbo to be, que é o verbo auxiliar, sujeito, e o verbo de ação, que é o verbo principal, com ing no final. Certo? Próximo slide, por favor. Aqui tem uma imagenzinha que eu botei para vocês. Lembrando, esse arquivo vai estar disponível para vocês. Só vem aqui no colégio que pegar o arquivo PDF. Tá certo? E aqui vai estar mostrando, ó, forma afirmativa, I'm reading, you are reading, he's reading, she's reading, it's reading, we are reading, you are reading, they are reading. Forma afirmativa. Forma negativa, eu só vou acrescentar o not. E na forma interrogativa, primeiro o verbo auxiliar, que é o verbo to be, depois o sujeito e depois o verbo de ação. Tranquilo? Pode passar, por favor. Outro. Pronto. Então, pessoal, essa é a forma do present continuous. Só para a gente recapitular, o present continuous a gente pode usar duas formas. De uma ação que é temporária, que vai ter um fim logo, ou de uma ação que é contínua, que eu comecei há um tempo passado, porém eu dou continuidade. Por exemplo, a forma temporal, I'm working today. Eu estou trabalhando hoje. Ou seja, quando hoje acabar, meu trabalho também acaba. Mas, lembrando que essa é a forma temporal, que eu estou dizendo que minha ação começou agora e logo vai se findar. Já a forma contínua dele é que uma ação começou no passado, porém perdura até agora e ainda vai se levar um tempo para acabar. Por exemplo, I'm studying French this year. Ou seja, eu estou estudando francês esse ano. Foi uma coisa que eu comecei no começo do ano, perdura e ainda está acontecendo e vai terminar no final do ano. Então, beleza, pessoal. Qualquer dúvida, manda para a coordenação que vai ser passado para a gente. Esse arquivo vai estar disponibilizado para vocês. Vou passar as páginas do livro para a coordenação para eles passarem para vocês, tá certo? Para ser feita a atividade no livro. E vai ter uma apostila extra com exercícios só com esse assunto. Tranquilo? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.